Bom, neste vídeo nós vamos utilizar o GeoGebra exclusivamente, né, as ferramentas do GeoGebra para resolver o seguinte desafio. Você tem um triângulo equilátero PQR aqui, certo? Dentro de outro triângulo equilátero ABC, certo? De acordo aqui com essa imagem, de maneira que os lados correspondentes são paralelos, ou seja, esse lado PQ é paralelo ao lado AB, o lado PR é paralelo ao lado AC e o lado QR é paralelo ao lado BC. Nós sabemos que a medida de BC é raiz de 3 mais 1, né? De acordo com o que está aqui, e que o triângulo PQR, a medida do raio dele é 1. Então, qual é o objetivo? É encontrar a soma das distâncias dos vértices do triângulo PQR aos lados do triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então, ele quer saber essa medida x aqui dessa distância, mais essa medida y, mais essa medida z aqui, certo? Quanto é que vale? Então, eu vou começar a construção fazendo aqui o triângulo ABC de lado raiz de 3 mais 1, ou 1 mais raiz de 3, tá certo? Então, para isso eu vou utilizar aqui a interseção dos eixos, que vai ser o meu ponto B, tá? Depois eu vou logo renomear aqui para B. Esse aqui vai ser o ponto B. Em seguida, o que eu posso fazer, né, para determinar o ponto C? Eu posso vir em campo entrada e digitar x igual a 1 mais SQRT, que é a raiz quadrada de 3, né? Então isso aqui já vai fornecer a interseção aqui com o eixo x, que vai ser o nosso ponto C, tá certo? Então vou fazer aqui a interseção com o eixo x e vou renomear aqui para C. Agora eu preciso determinar o terceiro vértice do triângulo, que é o ponto A. Para isso, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a ferramenta ângulo com amplitude fixa e criar aqui um ângulo no vértice B de 60 graus, não é? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma circunferência aqui, centrada em B, de raio BC, e depois outra circunferência igual, né, centrada no C aqui. Então é isso que eu vou fazer, tá? Não vou utilizar o ângulo com amplitude fixa, não. Vou tirar aqui os eixos e a malha. Vou criar logo aqui o meu segmento BC, que vai ser um lado do triângulo. Perceba que aparece um F aqui, com a medida do segmento aqui na janela de álgebra, né? Então vamos lá. Eu vou aqui, círculo, centro e raio, clico no ponto B e coloco aqui F, que é o segmento, o nome do segmento BC, né? Ok. E agora, para criar outro círculo, eu posso duplicar esse aqui. Eu posso fazer centro em C e raio, como eu utilizei aqui, ou eu posso utilizar a ferramenta aqui de compasso. Eu clico no círculo e vou duplicar ele, só que o centro dele agora vai ser o ponto C, certo? Com isso, vocês vão perceber que tem duas interseções, uma em cima aqui e outra embaixo. Eu vou usar essa de cima aqui, que vai ser o nosso ponto A, tá certo? Então esta interseção aqui vai ser o terceiro vértice do triângulo. Vou ocultar esses dois círculos aqui que eu criei. E aí, dessa maneira aqui, eu posso fazer os outros dois segmentos aqui. Segmento AB, segmento BC, todos com a mesma medida aqui, claro, né? Triângulo equilátero. Eu vou tirar aqui os rótulos desses três segmentos, tá? Para não ficar muita coisa na figura. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui um triângulo, né? O triângulo equilátero menor dentro desse aqui, só que os vértices são uma posição qualquer, não tem uma posição pré-definida, desde que os lados sejam paralelos aos lados do triângulo grande, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o ponto P, ou o ponto Q, ou o ponto R são livres dentro do triângulo aqui em qualquer posição, desde que estejam dentro do triângulo. Então, eu vou criar aqui um ponto, né? Aqui. Esse ponto aqui eu vou renomear para o ponto P. E aí o que acontece? Como ele vai ficar em livre movimentação dentro aqui do triângulo, a posição dos outros dois, que é o Q e o R, vai depender dele. Então eu poderia fazer isso com o Q e com o R, que também ia funcionar, tá certo? Então vamos lá. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso estabelecer? Uma reta paralela ao lado AB, passando pelo ponto P. Então eu vou utilizar aqui
a ferramenta de reta paralela. Clico no lado AB e clico no ponto P. Por que eu faço isso? Porque o lado PQ é exatamente numa reta paralela, passando pelo P ao lado AB, né? Agora o que eu preciso? O ponto Q. Como é que eu vou determinar o ponto Q? Bom, o lado PQ aqui vai ter medida 1, né? Então eu vou utilizar a ferramenta aqui de círculo, centro e raio. Vou centrar no ponto P e o raio vai ser 1. Vou dar OK. E aí, é claro que eu não vou escolher essa interseção aqui porque caiu fora do triângulo, né? Eu tenho que escolher aquela interseção que vai cair dentro do triângulo, que vai ser essa daqui. Então, eu vou aqui em interseção de objetos, vou clicar nesse pontinho aqui. E esse aqui vai ser o ponto Q, né? Chamou de D, eu vou renomear para Q. Eu vou ocultar esse círculo que eu não vou precisar mais dele. E agora, eu vou criar o terceiro vértice do triângulo, né? Então, de novo, o lado QR é paralelo ao BC. Então, eu vou aqui reta paralela, clico aqui no lado BC e clico no segmento, no ponto Q, né? Depois eu posso utilizar a mesma ferramenta que eu utilizei agora, né? Centro e raio. Ou então eu posso novamente aqui reexibir o mesmo círculo e usar aqui o compasso, né? Então, eu vou clicar aqui no círculo e aí vou clicar aqui no ponto Q. Então eu vou ocultar esses dois, aliás, eu vou ocultar só o penúltimo aqui. E aqui onde ele interceptar aqui a reta, tá? Claro, não fora, dentro do triângulo vai ser o terceiro vértice, que vai ser o R, né? Esse aqui, ó, vai ser o ponto R, certo? Vou nomear aqui ponto R. Vou ocultar esse círculo que eu não vou precisar mais, essa reta aqui eu não vou precisar, nem essa daqui. E agora tranquilamente eu posso construir os segmentos, né? Vou clicar aqui o segmento PQ, segmento QR e o segmento PR. Deixa eu copiar aqui o estilo visual desse segmento para esses aqui, só para ocultar os rótulos mesmo, certo? Pronto, então o que eu falei, né? Ó, de acordo com o deslocamento de P, ó, os outros objetos Q e R aqui são dependentes da posição do P, tá certo? Eles vão depender do P. É claro que o P pode cair fora, mas nosso objetivo é que ele fique dentro do triângulo ABC, né? Pelo próprio enunciado da questão. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso criar as distâncias do P, Q e R aos lados. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui a reta perpendicular a esse lado aqui, Ctrl Z, esse lado aqui do ponto P. Agora eu vou fazer a perpendicular a esse lado aqui, ó, perpendicular a esse lado pelo ponto Q e a perpendicular a esse lado aqui pelo ponto R. Vou clicar logo no R, depois eu clico aqui no lado. Pronto, tá? Então, onde essas retas aqui interceptarem certos lados, eu vou ter as distâncias, né? Então, eu preciso marcar esses pontos de interseção, certo? Interseção desta reta com esse lado, interseção desta reta perpendicular com esse lado BC, e interseção desta perpendicular com esse lado aqui AC, tá? Agora que eu fiz isso, eu vou ocultar as retas aqui, certo? Eu vou precisar observar só esses pontos aqui. Então perceba que quando eu movimentar aqui o ponto P, ó, esses pontos também vão caminhar, porque são os pés das perpendiculares, né? Chamados pés das perpendiculares, certo? Eu vou ocultar só os rótulos deles aqui. E aí vou criar os segmentos que vão ser chave para eu ter a resposta do problema agora, né? Porque a gente precisa encontrar o valor de x mais y mais z, né? É 1, 1,25, 1,50 ou 1,75. Então o que é o x? Essa distância aqui, esse segmento aqui, ó, tá? Aqui na janela de álgebra, se você perceber lá embaixo está aqui, ó, 0,5, né? Agora eu vou criar o y, que vai ser o segmento Q até esse pontinho aqui, e aqui o último que é o z, né? O GeoGebra não permite que você coloque x minúsculo, então aqui eu vou fazer uma adaptaçãozinha, eu vou colocar x maiúsculo, tá?
no S. Aqui eu vou fazer a mesma história, vou colocar Y maiúsculo para não ter problema. E aqui eu vou colocar Z maiúsculo, tá? Pronto. E agora, né? O que eu posso fazer para determinar x mais y mais z? Bom, é simples. Eu vou aqui no campo entrada e posso criar um número x mais y mais z direto. Eu vou chamar de num igual a x mais y mais z. Perceba que eu não estou colocando do jeitinho que eu fiz aqui, tudo maiúsculo, tá? Para não dar erro. Vou dar enter e aqui no campo entrada, ó, vai aparecer o valor dessa soma. Qual é o valor? 1,5. Posso vir em opções, arredondamento, 3 casas, opções, arredondamento, posso colocar 4 casas, assim vai. Então perceba que esse número aqui não mudou, ele continua 1,5, tá certo? Podemos ver se tem forma fracionária, formato, deixa eu colocar aqui o comando, ó, formato, cor quadrático em texto, número, que número é esse? O num, N-U-M, né? Do enter aqui e apareceu um texto aqui, ó, na generalização, que é 3 sobre 2, que é exatamente 1,5, que é o valor dessa soma dos três segmentos aqui, o x, y, z, tá certo? Vou colocar aqui em outra cor, vou colocar esse aqui em azul, esse aqui vou colocar em vermelho, e esse aqui eu vou colocar em verde. Deixa eu ver aqui se eu acho um verde aqui. Pronto, certo? Então, ó, o que você percebe? Não importa para onde eu vou movimentar esse ponto P dentro do triângulo aqui, certo? Não importa, ó, desde que o ponto P seja interior ao triângulo. As medidas do x, y, z vão se alterar, né? Mas a soma desses três segmentos é constante e é igual a 1,5, né? Isso tem a ver com uma propriedade muito importante dos triângulos equiláteros, né? Tem uma propriedade que é chave para isso aqui, que é a seguinte propriedade: se você tem um ponto P interior a um triângulo retângulo, a um triângulo equilátero, a soma da distância desse ponto aqui aos lados do triângulo é igual à altura do triângulo, né? Então, se esse lado aqui medir x, sabe que a altura é x raiz de 3 sobre 2, né, do triângulo equilátero. Então, a distância do ponto P a esse lado AB, mais a distância do ponto P a esse lado BC aqui, mais a distância do ponto P ao lado AC, vale a altura do triângulo equilátero. Isso é a chave para que você consiga, com as contas, realmente mostrar aqui manualmente que essa soma dá 1,5. Eu mostrei nesse vídeo utilizando apenas as ferramentas do GeoGebra, tá certo? Então fica aí como desafio para vocês mostrarem com as contas, certo? Que essa soma dessas distâncias é sempre constante e no caso aqui é sempre igual a 1,5, aqui o item C, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.